Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 21 de abril de 2018, 19, domingo, Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. O evangelho de hoje é de João, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do nosso Senhor Jesus, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chegamos hoje ao final da nossa quaresma. Esses 40 dias dessa peregrinação de penitência, de oração, de conversão principalmente, chegamos ao ápice dessa festa, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição dos mortos. No Cristo, na sexta-feira, que parecia o final de tudo, a sua derrota, o seu fracasso, morto na cruz, hoje nós celebramos a sua ressurreição. E é isso que o evangelho de hoje nos traz. Maria Madalena vai de madrugada ao túmulo visitar Jesus, levar os perfumes para poder continuar a preparação do corpo de Jesus no seu sepulcro. E quando chega lá, se depara com o sepulcro aberto, a pedra que havia sido usada para fechar o túmulo, rolada para o lado, e o sepulcro vazio. Então ela vai correr, encontrar com Simão Pedro e com João Evangelista, esse que narra este evangelho, que era o discípulo que Jesus amava. Então eles, sabendo do que tinha acontecido, correm até o sepulcro para ver pessoalmente o que havia acontecido, o que Maria Madalena narrava. E chegando lá, João chega primeiro, mas não entra. Pedro, que vem depois, entra no sepulcro vazio e vê os lençóis no chão e a toalha que tinha sido colocada sobre a cabeça de Jesus, dobrado ao lado. E o Evangelho nos diz que quando João entrou, ele viu e acreditou. Mas o Evangelho nos fala que ele ainda não tinha compreendido totalmente as Escrituras e o que o próprio Cristo havia falado, que morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então, meus irmãos, essa é a graça de Deus. Deus que vive desde sempre, viverá para sempre. Vence a morte para ressuscitar glorioso perante a vida, para que nós também tenhamos a vida eterna. Jesus aparece outras vezes, vai aparecer para os discípulos várias vezes, até a sua ascensão, o qual festejaremos também a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Ele prepara os discípulos, ele vai ali dar as instruções finais para os seus discípulos, até a sua volta gloriosa para o seu Pai.
Do Pai ele veio, ao Pai voltará. Então, meus irmãos, assim como os discípulos, durante esses 2000 anos, através da tradição apostólica, nós da Igreja continuamos atestando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde lá atrás, os discípulos deram testemunho dessa graça, dessa vitória da vida sobre a morte. Assim também nós devemos continuar a dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo que muitas vezes está distante, a cada dia se distancia mais de Deus, nós não podemos nos cansar, nós não podemos nos calar, nós devemos anunciar a ressurreição. Esse mundo que muitas vezes só quer celebrar a Páscoa daquele do coelhinho, dos ovos de Páscoa, mas verdadeiramente a Páscoa que nós devemos celebrar é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos permitir jamais a paganização das coisas, as coisas de Deus, das coisas divinas. Nós devemos verdadeiramente ter esse testemunho de sim, dizer sim, que a Páscoa verdadeira é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vitória da vida contra a morte, é a vitória da luz contra as trevas. Por isso, meus irmãos, que nós sejamos testemunhas fiéis, testemunhas desse amor de Deus, que para cada um de nós quer trazer a sua graça, a sua luz, essa luz que verdadeiramente ilumina essas trevas que nos traz a morte eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma rica e abençoada Páscoa, que é verdadeiramente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Que Deus os abençoe.